Para encerrar essa discussão, vamos definir o que é a multiplicação de um escalar por um vetor. Aqui, um escalar, eu estou considerando um número real. Tá? Qualquer número real que você quiser, você pode multiplicar por um vetor. Mas, qual que é o significado disso? O que muda? Bem, digamos que eu tenho um vetor v não nulo. Tá? Primeira coisa, para isso aqui fazer sentido, o meu vetor ele tem que ser diferente de zero. Ele não pode ser o vetor nulo, porque senão essa discussão não vai ter sentido. Tá? Mas para qualquer vetor que não seja o vetor nulo, eu posso multiplicá-lo por um escalar. Até o zero também posso, só que vai dar o vetor nulo. Então, as propriedades que são interessantes não vão aparecer. Né? Então, multiplicar por zero é trivial. Então, vamos pegar qualquer vetor que não seja o vetor zero. E daí é o seguinte, eu quero pegar esse meu vetor e multiplicar por um escalar. Vamos, sei lá, dar o nome de k, por exemplo. Imagina que eu quero saber o que é o vetor kv. Um escalar, um real, multiplicado por um vetor. Se a gente está falando de vetor, esse vetor ele tem três características intrínsecas: módulo, direção e sentido. Então eu preciso definir para vocês qual que é o módulo do meu vetor kv, qual que é a direção do meu vetor kv, qual que é o sentido do meu vetor kv. Se a gente tiver bem discutido essas três características aqui, a gente consegue definir o nosso vetor kv. Tá? Vamos começar pela direção, que é mais fácil. A direção ela é paralela a v. Logo, o meu vetor kv ele é um vetor que ou está na mesma reta diretora de v, ou seja, vai ter um vetor kv aqui, por exemplo, ou ele está em direções paralelas a v, ou seja, mesma inclinação em relação a um eixo horizontal. Eu posso expressar o meu vetor kv por um vetor que é paralelo a v. E o sentido? Aí o sentido é o seguinte, vai depender do sinal de k. Se k é maior do que zero, significa que ele é um real positivo. Então, eu estou gerando um vetor kv que é paralelo a v de mesmo sentido a v. Mesmo sentido. Já se k é um número negativo, eu estou gerando vetores com o sentido oposto. Eu peguei o meu vetor v, multipliquei por um escalar. Tá? Se o meu escalar é positivo, eu mantenho o sentido. Se o escalar é negativo, eu inverto o sentido. Mas vai estar sempre na mesma direção. Então, por exemplo, se esse aqui é o meu vetor v, esse vetor aqui nunca vai poder ser o meu vetor kv. Por quê? Porque ele está numa direção totalmente diferente da de v. Ele tem que manter a mesma direção. Então, eu vou representar o meu vetor kv ou como um vetor na mesma linha de ação do meu vetor v, né, sobre a mesma reta diretora, ou sobre outras retas diretoras, só que paralelas à reta diretora de v. Tá? Então, nenhum problema quanto a isso. E agora vamos falar de tamanho. O meu vetor ele vai ser maior ou menor que v. Isso vai depender do módulo de k. Vou dar um exemplo. Se o módulo de k for maior do que 1, ou seja, ignora o sinal de k e só me diz se esse valor é ou não maior que 1. Se é maior do que 1, eu vou estar gerando vetores maiores do que v. Tá? Então, o comprimento vai ser o módulo de k vezes o módulo de v. Por exemplo, k é π. Então, πv é um vetor π vezes maior do que v. 3v, um vetor 3 vezes maior do que v. Se o módulo de k for menor que 1, aí eu estou gerando frações próprias. Porque dizer que o módulo de k é menor que 1 significa que eu estou pegando um escalar que está entre 0 e 1. Então, aí eu terei frações no meu vetor v. O módulo segue sendo isso, tá? Segue sendo esse tamanho, mas eu vou ter vetores que são frações. Vou jogar aqui, ó, frações do vetor original. Vamos dar exemplo que vai melhorar a visualização. Pronto, até mudei aqui, deixei um quadriculado aqui na página para a gente poder acompanhar todas essas transformações. Eu tenho meu vetor v aqui, cujo módulo de v vale 5 unidades. Tá? Vamos considerar que cada quadradinho aqui vale uma unidade de comprimento, só porque eu sou preguiçoso. Então, vamos facilitar a visualização das coisas. Então, meu vetor v ocupa 5 quadradinhos, então ele tem tamanho 5. 5 unidades, eu vou botar aqui unidades de comprimento, que é para a gente não confundir isso aqui com vetor u. Tá bem, esse aqui é o meu vetor v, e agora eu quero que você visualize o que seria o vetor 3v. O que é um vetor 3v? A gente analisa o escalar que está multiplicando o meu vetor. O escalar vale 3, ou seja, é um vetor na mesma direção de v, é um vetor paralelo a v,
que tem módulo 3 vezes maior do que v. Ou seja, meu vetor aqui ele tem 5, eu tenho que desenhar um vetor que tenha comprimento 15. Pronto, está aqui o meu vetor 3v. Veja que ele é um vetor paralelo a v. Eu não quis representar na mesma reta diretora para não poluir aqui as coisas, mas é paralelo. Veja que estão todos na mesma linha horizontal aqui. Além disso, ele tem um módulo que é 3 vezes maior do que o vetor original. Se esse vetor ocupa 5 quadradinhos, esse aqui tem que ocupar 15 quadradinhos. Perfeito. E veja que o sentido é o mesmo, porque 3 é positivo. Então, o sentido é o mesmo. Agora, acompanhe comigo a criação do vetor menos 2v. O escalar é menos 2. Então, já de cara, pelo sinal negativo, eu vou ter um vetor que é oposto ao vetor v. Vai ser paralelo, só que sentido oposto. Então, se esse aqui está indo para a direita, eu vou fazer um vetor vindo para a esquerda. E ele vai ter o dobro de comprimento. Então, eu vou fazer um vetor de 10 unidades com o sentido oposto. Pronto, um vetor de 10 unidades paralelo a v, só que com o sentido oposto. Deu para sacar a ideia, né? Vale na diagonal, vale em qualquer direção, tá? Se eu tiver um vetor assim, por exemplo, meu vetor u, e quiser saber quem que é o meu vetor menos meio de u, eu quero o meu vetor menos meio de u. Quem que é o vetor menos meio de u? É um vetor que tem metade do tamanho apontando para o sentido oposto. Veja, eu estou ocupando duas diagonais de quadradinhos. Então, metade de u vai ocupar uma diagonal de quadradinho. Então, já tenho um vetor que é metade de u e com o sentido oposto. Então, esse aqui é o meu vetor menos meio de u. Veja que por ocupar diagonais, eles estão na mesma inclinação, né, 45 graus. Então, eles têm a mesma direção, sentido oposto, porque o escalar aqui tem sinal negativo. E o tamanho do meu vetor é metade do tamanho original. Basicamente isso, é muito simples a gente multiplicar um real por um vetor. Agora aqui eu preciso fazer algumas considerações que vão ser muito úteis para a nossa análise, para as representações analíticas de vetores que a gente vai trabalhar mais na frente. Bem, aqui eu representei uma reta e eu representei o meu vetor v partindo de uma origem O. E daí o seguinte, como kv é um múltiplo de v, ou seja, é um vetor paralelo a v, e k é um número real, o k pode assumir qualquer valor que eu quiser, desde 0, e daí vai me dar um vetor nulo, desde meio, 1, 5 quartos, ele vai assumir qualquer valor real. Então, eu consigo representar sobre a mesma reta diretora quaisquer múltiplos de v. Por exemplo, partindo da mesma origem, eu posso representar qual que é o meu vetor 2v. O que é o meu vetor 2v? É um vetor que tem o dobro do tamanho de v e está no mesmo sentido. Então, esse aqui é o meu vetor 2v. Se eu quiser representar o meu vetor 3v, eu vou parar aqui. 3 vezes o valor, aqui, ó, de O até aqui, vai ser o meu vetor 3v. E assim por diante. Os vetores negativos vão estar para o outro lado. Se eu quiser representar o vetor menos v, mesmo tamanho, sentido oposto. O menos 2v, o dobro do tamanho, sentido oposto. Menos πv, π vezes o tamanho, vamos dizer que π está aqui, né? Para o sentido oposto. E eu posso fazer isso por toda a reta. Então, se eu variar o valor de k, que é o meu escalar que está multiplicando o meu vetor, se eu fizer o valor de k assumir qualquer valor real, eu consigo representar em uma só reta todos os vetores que são paralelos a v. Logo, toda vez que eu tiver um vetor u que seja paralelo a v, então por essa análise eu posso dizer sempre que u é alguma coisa vezes o v. Ou seja, eles são linearmente dependentes. Eu consigo uma representação de u simplesmente pegando um vetor v e multiplicando por um vetor k. Então, imagine o seguinte, eu tenho o meu vetor aqui AB, cujo módulo vale 4. E daí o seguinte, eu quero uma representação do meu vetor AC. Como é que eu posso representar o meu vetor AC em função do meu vetor AB? Se o AC é paralelo a AB, veja que eles são sobre a mesma reta diretora, então automaticamente eles são paralelos. Mas eu quero um número real que satisfaça a relação AC igual a alguma coisa vezes AB. Note que AC é maior do que AB e ele tem módulo 6. Então, 6 sobre 4 é 3 sobre 2. Como tem o mesmo sentido, vai ser positivo.
Então, eu posso dizer que o meu vetor AC vale 3 meios do meu vetor AB. Ou seja, 3 sobre 2 é 1,5, né? Então, o meu vetor AC ele é 1,5 vezes maior do que o meu vetor AB. Isso eu consegui fazendo módulo do AC dividido pelo módulo de AB. 6 quartos é igual a 3 meios. Veja que isso aqui é válido. Ó. O meu AC é paralelo ao meu AB, logo, AC é 3 meios de AB. Eu poderia ter representado de outra forma. Eu poderia ter dito que o meu vetor AB ele é 2/3 do meu vetor AC. Passa o 2 dividindo para cá, passa o 3 multiplicando para cá. Então, o meu AB é 2/3 do AC. Então, se minha referência é o vetor AC, 2/3 de AC é o quê? Divide o tamanho de AC em 3 partes, pega 2. Tá perfeito isso aí, né? Compreensível. Então, eu consigo sempre, toda vez que dois vetores são paralelos, representar um vetor com dependência linear no outro, ou seja, de forma proporcional. Sempre eu vou conseguir um valor K de forma que isso aqui seja verdadeiro. Vamos fazer o seguinte, ó. Digamos que esse ponto aqui é o meu ponto D, e eu quero que você represente o vetor BD em função de AB. O vetor BD, o vetor que está saindo de B chegando em D, ele está na mesma reta diretora do vetor AB. Eles são paralelos. Então, se eles são paralelos, eu sempre vou conseguir um K, né, uma constante que multiplica meu vetor e resulta no segundo. Eu só quero descobrir quem que é esse meu K. Veja que o meu vetor BD tem o quê? 2, 4, 6, 8. Tem módulo 8. Aí eu faço a mesma coisa. Ó. 8 sobre 4 é 2. Então, eu posso dizer que o meu BD vale 2 vezes o meu vetor AB. Porém, o sentido é oposto, né? Ó, AB está vindo para a direita, BD está indo para a esquerda, então aqui é menos 2AB, certo? Então, eu sempre vou conseguir um certo valor que me faz chegar nessa conclusão. Por exemplo, se eu quiser representar o vetor CD, que é um vetor que sai de C, chega em D em função de AB. Como é que faz? Qual que é o módulo de CD? 2, 4, 6, 8, 10. 10 sobre 4. 10 sobre 4 é igual a 5 meios. Como eu estou indo para o sentido oposto do meu vetor AB, aqui é menos 5 meios. Então, veja que isso aqui é extremamente necessário. Por quê? Lá no começo, lá na primeira ou segunda aula, eu falei sobre os versores. O que é um versor? É um vetor de módulo 1 que tem a mesma direção e sentido de um vetor dado. Por exemplo, o meu vetor AB tem módulo 4. Qual que é o meu versor AB? A gente fala versor AB, AB chapéu. Qual que é o meu versor AB? Representado de vermelho aqui, é um vetor na mesma direção de AB de módulo 1. Ou seja, é esse objeto aqui, ó. Esse é o meu AB chapéu. Módulo 1, mas está na mesma direção de AB, tá? Por que saber disso é importante, então? Porque eu consigo representar todos esses vetores em função de um vetor unitário. E aí fica muito mais simples fazer as contas, porque eu não preciso estar fazendo 10 sobre 4, 6 sobre 4, enfim, achar as frações. Porque o versor ele é unitário, então eu só preciso contar. Por exemplo, o vetor AC, eu posso representá-lo como AC tem módulo 6, né? 2, 4, 6, está na mesma direção do versor. Então, ele vale 6 AB chapéu. O meu vetor BD, eu posso representá-lo como BD está na direção oposta de AB chapéu e tem módulo 2, 4, 6, 8. Então, é menos 8 AB chapéu. O meu vetor CD, CD é igual a 10 na direção oposta. Então, é menos 10 AB chapéu. Saber da existência de um versor torna as coisas muito mais simples, porque eu consigo representar qualquer vetor paralelo ao meu vetor AB simplesmente como um múltiplo desse meu versor AB. O que é mais simples a notação, porque eu só precisei contar. Então, toda vez que eu tiver um padrãozinho, ó, o AB módulo 1, é simplesmente contar e aí já o sinal eu vou ajustar dependendo se está no mesmo sentido ou não. Beleza? E daí o seguinte, a gente vai definir o versor a partir de agora. O versor de V ele é igual ao vetor V dividido pelo módulo de V. Veja que isso é uma definição. Quando a gente utiliza esses três símbolos aqui em vez da igualdade, isso aqui é uma definição. Então, a partir de agora, estejam cientes.
que o versor de um certo v é pegar o vetor v e dividir pelo tamanho do meu vetor v. Tá? Vamos fazer com AB? Quem que é o AB chapéu? O AB chapéu é o vetor AB dividido pelo módulo do vetor AB. Qual que é o módulo do vetor AB? O módulo é 4. Então, o versor AB é o vetor AB dividido por 4, ou seja, é 1/4 do vetor AB. Então, note que se eu inverter a relação, eu posso dizer que AB 4 vezes o meu versor AB. Então, aqui o meu versor AB e AB vale 4 vezes o versor AB. Então, essa relação aqui vai ser muito útil para estudos posteriores. Talvez aqui tenha ficado cortado ali na edição aqui do meu OBS, mas eu vou trazer um pouquinho para cá para vocês verem ali as relações que eu tinha feito antes. Que às vezes eu perco noção aqui da margem da página. Mas enfim, isso aqui falando eu acho que vocês acompanharam, né? Agora vocês estão vendo, mas quando eu estava falando espero que tenham acompanhado e não tenha prejudicado o entendimento. Tá? Mas a partir de agora a gente vai utilizar essa definição de versor. Tá? Versor é o vetor dividido pelo tamanho dele. Isso aqui vale, por exemplo, para vetores que são menores do que a unidade. Por exemplo, imagina que eu tenho um vetor u, cujo módulo é meio. Qual que é o versor de u? O versor de u é o vetor u dividido pelo módulo do vetor u, que é meio. O versor de u é o vetor dividido pelo seu módulo. Dividir por um meio é multiplicar por 2, né? Então veja que parece meio contrassenso, já que eu falei que o versor é um vetor unitário, e esse vetor é o dobro do tamanho do vetor original. Mas não tem nada de errado aqui. Tá? Se eu tiver um vetor que tem módulo meio, que seria esse tamanho aqui, o versor ele tem que ser o dobro desse vetor, porque ele tem que ter tamanho 1. Né? Esse aqui seria o versor, esse aqui seria o vetor. Então, o vetor tem módulo meio, o versor sempre tem módulo 1. Então, toda vez que o vetor tiver tamanho fracionário, e fracionário nesse caso fração própria, né, fração menor do que 1, porque, por exemplo, 5 meios, 3 meios são frações, mas são maiores do que 1, então não são frações próprias, são impróprias. As frações próprias são menores que 1. Toda vez que eu tiver um vetor que tenha módulo menor do que 1, o meu versor vai ser maior do que o original, porque ele tem que ter módulo 1 necessariamente, é uma definição. Por hoje é só, pessoal. Na próxima aula eu quero trazer vários exemplos para a gente trabalhar soma, trabalhar produtos de vetores por escalares, para a gente poder finalizar essa sessão e passar ao estudo analítico dos vetores. Ou seja, vamos passar do tratamento geométrico para o tratamento algébrico. Estamos quase encerrando essa primeira parte aqui do nosso estudo, que é falar sobre o tratamento geométrico dos vetores. Os próximos vídeos, não sei quantos ainda, eles serão resolvendo as questões que tem no livro do Paulo Winterle. Então, eu vou resolver todas. Então, vai ser uma sequência de vídeos só com as questões do Paulo Winterle para a gente poder seguir direitinho ali o cronograma do livro. Beleza? Se tu aprendeu alguma coisa com esse vídeo, não deixa de curtir esse vídeo, de compartilhar com teus amigos que também sofrem com vetores. Tá? Eu espero que o tema tenha ficado menos caótico para vocês. Afinal, estamos no canal Teoria do Caos. Nos vemos na próxima aula. Até mais!